Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading depois do interregno de um mês. Após o início de agosto absolutamente loucos, com os principais índices norte-americanos a caírem desde máximos mais de 10% e logo de seguida a recuperarem de toda a queda, esta última semana foi muito mais calma. Os principais índices norte-americanos estabilizaram perto dos máximos históricos, ao passo que alguns índices europeus recuperaram, mas ainda assim longe dos máximos atingidos este ano. Quanto ao mercado cambial, estamos a assistir a uma correção do dólar norte-americano, o qual já elevou o principal par cambial de referência, o euro-dólar, dos 1.07 de há um mês atrás para os 1.12, valor mais alto desde julho de 2023. Por sua vez, os metais preciosos, devido à correlação que têm com o dólar norte-americano, mantêm-se numa tendência ascendente, com o ouro a cotar atualmente em máximos históricos acima dos 2.500 dólares a onça. Quanto aos dados macroeconómicos, a semana que passou ficou marcada pelo discurso de Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal norte-americana, que discursou no Simpósio Económico de Jackson Hole, organizado pela Reserva Federal norte-americana, onde disse que chegou o momento para a política monetária se ajustar, apontando assim para um corte das taxas de juros já no mês de setembro. Apesar deste sinal de que está a chegar à altura para um corte dos juros, o presidente da Reserva Federal norte-americana ressalva que esse passo vai depender dos dados que sejam conhecidos até ao momento, afirmando, no entanto, que já se fizeram progressos no caminho de reduzir a inflação para o objetivo dos 2%. A próxima reunião da Fed realizar-se-á nos dias 17 e 18 de setembro, que promete ser um momento muito importante para os mercados financeiros. Esta semana, o destaque vai para a apresentação de resultados de Nvidia, o último big player que ficou por apresentar resultados trimestrais. Iremos também conhecer o dado do PIB nos Estados Unidos da América na quinta-feira e na sexta-feira será publicada a inflação na zona euro, a qual servirá para que o Banco Central Europeu decida se mantém ou se volta a descer as taxas de juros na reunião de setembro. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do crude WTI. Observando o gráfico em velas diárias do crude WTI, é possível constatarmos que temos estado ao longo do último ano e meio numa lateralidade em torno dos 80 dólares, com o seu ponto mínimo a ser atingido em maio de 2023 perto dos 64 dólares e o ponto máximo em setembro de 2023 junto aos 95 dólares. Mas a maior parte do tempo temos andado nesta região entre os 84 dólares e os 72 dólares. E foi por isso que surgiu aqui uma oportunidade interessante de pressão compradora durante esta última semana, dado que o preço do crudo voltou a tocar nesta região que, como podemos observar, desde dezembro de 2022 tem funcionado várias vezes como uma região importante de compra. É verdade que já chegou a estar a cotar abaixo desses níveis, inclusive fez mínimos, como disse há pouco, junto aos 64 dólares, mas em muitas ocasiões esta região dos 72, 71 dólares tem funcionado como região de pressão compradora. Tal aconteceu em dezembro de 2022, em janeiro de 2023, em fevereiro de 2023, depois converteu-se durante um curto espaço de tempo numa região de pressão vendedora em junho de 2023, voltou a funcionar como região de pressão compradora em novembro de 2023, novamente como zona de compra em junho deste ano,
No início deste mês voltou a tocar esta região, voltou a ser uma zona importante de compra e esta semana novamente testámos estes níveis e voltou a reagir para cima. Para além disso, poderíamos traçar uma linha de suporte que vinha desde os mínimos que fizemos aqui no dia 17 de março deste ano a passar pelos mínimos que tínhamos feito, portanto, aqui em dezembro de 2023. E, portanto, esta linha também vinha corroborar dessa informação e vinha suportar ainda mais esta região como uma importante região de compra. Daí que a oportunidade passou por comprar barris de crudo nesses níveis, um risco muito baixo. Caso tivéssemos tido um fecho em velas diárias e, sobretudo, em velas semanais, abaixo dos 71 dólares, isso teria um significado de fraqueza e que provavelmente continuaríamos a cair, mas como tal não aconteceu, estamos cada vez mais próximos de vir a atingir objetivos. Os objetivos são dois. O primeiro é uma linha de resistência que une os máximos de julho deste ano a passar pelos máximos que tínhamos feito este mês. Portanto, essa linha de resistência encontra-se em torno dos 78 dólares. O outro nível de pressão vendedora é um Fibonacci também desde os máximos de 5 de julho até aos mínimos que foram feitos esta semana e o nível mais importante são os 38.2 de Fibonacci, que se encontra nos 76 dólares e 50 cêntimos, região que caso não venha a quebrar, ou seja, caso vá lá e não consiga fechar em velas diárias, mas sobretudo em velas semanais acima desse patamar, terá um significado de fraqueza muito alto e por isso poderemos desde aí dar início outra vez a uma queda, a um swing descendente. Para já, o objetivo está cada vez mais próximo de ser testado, o que nos vai permitir encaixar um ganho entre os 6% e os 8%, exatamente de acordo com a amplitude de movimento que se está a fazer desde os 72 dólares até à tal região entre os 76 dólares e 50 cêntimos e os 78 dólares. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone ou, se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.